Boa noite para todas vocês. Quero saber se estão me ouvindo. Bem-vindas à série Fatores que nos impedem de viver o nosso propósito. E hoje é o nosso 4º dia nessa série. 4º dia e final. Esse mês está sendo incrível. Nós falamos então sobre esses fatores que estão nos impedindo de viver o nosso propósito em Deus, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para ti. Vão me dizendo se estão me ouvindo. Bem-vindos. E vamos falar hoje então sobre esses fatores. Nós comentamos sobre a identidade fragmentada, nossa primeira live que a gente fez, que nos impedem de viver o nosso propósito. Sabe, quando nós não sabemos quem nós somos. Quando a gente acredita nas mentiras sobre a nossa identidade, não na verdade do que Deus diz que eu sou. Nós somos filhas, herdeiras, co-herdeiras com Cristo. Nós estamos assentadas nos lugares celestiais, lembram? Então, se tu não ouviu essa, volta lá. Você pode assistir no meu Instagram, no YouTube. E incrível, esse é um dos fatores que tem impedido muitas de nós de viver aquilo que Deus tem para nós. Segundo fator são os falsos conceitos, as crenças limitantes. Difícil, né? As crenças limitantes que nos impedem de viver o nosso propósito. A gente não pisa aonde Deus tem para nós. A gente começa a cuidar os medos, as incertezas, tudo aquilo que tem nos limitado aqui na nossa mente. Não adianta só nós conhecermos a palavra. Se ela não estiver regendo as áreas de medo, de incertezas, de segurança do nosso coração, não adianta só conhecer a palavra. A gente não vai viver o nosso propósito. A gente vai permitir que empecilhos se levantem e se mantenham. Terceira área dos fatores que impedem de viver o nosso propósito em Deus, que nós falamos semana passada, feridas do passado. Muitas de nós fomos machucadas e aí a gente disse, não mais, não vou. Ou talvez porque a gente não acredita em nós. Nós não acreditamos no nosso potencial. Por muito tempo, pessoas nos falaram algo ou circunstâncias aconteceram. E aqui estamos nós, não vivendo o nosso propósito em Deus. E hoje, o último dia dessa série, nós estamos falando sobre viver o nosso propósito em Deus. E fatores exteriores que têm te impedido de viver aquilo que Deus tem determinado para a tua vida hoje. Sabe, eu não acredito que o Senhor tem para nós nada menos do que a palavra dele declara. Quando eu observo a minha vida e eu vejo, eu não estou vivendo a completude do que o Senhor disse, talvez nesta área da minha vida, talvez naquela ou em outra. Pode ser na área familiar, pode ser na área das nossas emoções, pode ser na área da nossa saúde, pode ser do nosso bem-estar. Se alguma dessas áreas eu olho a nossa área espiritual, eu olho e eu digo, desculpa, essa área não está equipada. Essa área não está tendo sucesso. E claro, o que é sucesso, né? O que é sucesso? É estar crescendo. É estar vivendo aquilo que Deus tem para nós. Gurias, então vão me dizendo aqui se vocês estão me ouvindo. Estou com os meus novos fones que eu ganhei do marido. Então eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? E quero entrar fundo nesses fatores exteriores. Vou estar falando sobre 3 fatores exteriores. E claro, que provavelmente tem muitos mais, muitos outros. Mas eu quero estar tratando de 3 essa noite. Estão prontas? Vão colocando aí, tô ouvindo, tô pronta, quero ouvir mais, fala. Me manda um pouquinho de amor, né? Preciso ouvir isso de vocês, tá? Então tá, mulherada. Fatores que nos impedem de viver o nosso propósito em Deus. No dia de hoje vamos falar sobre fatores exteriores. O primeiro fator exterior que nos impede de viver o que Deus tem para nós. Olha só qual é esse. As opiniões alheias. Sempre tem alguém que não está vivendo aquilo que diz para nós. Não vai dar certo. Não, o quê?
Tu quer aprender agora, nessa idade? Não, deixa. Ixi, já passou o tempo. O quê? Tu agora quer se esforçar, quer viver uma vida digna em Deus? Capaz. Ou agora tu quer restaurar tua família, mas olha tudo o que já aconteceu. Não, já passou o tempo. Ou talvez tu compartilha com alguém e tu diz o seguinte: ai, eu creio que Deus está me chamando nesse momento específico da minha vida para a maternidade. É para eu me focar completamente. O que as pessoas dizem? Ah, não, mas o que tu pensa que tu é? Mas o que é isso que tu tá vivendo? Não, esses aqui são os teus melhores anos, capaz. Tu entende que nem tudo aquilo que Deus pede para mim é o que Ele vai pedir para ti? Nem tudo aquilo que Ele pediu para alguém que tu admira é o que Ele vai pedir para ti? Tu entende que tem a ver com tantas coisas, a forma como Ele te criou, quais são os teus desejos, os teus sonhos, aquilo que tu quer investir, aquilo que tu quer colocar, o teu esforço. Gente, nós somos tão diferentes e é tão difícil quando a gente começa a pegar uma receita da vida de uma outra pessoa e tentar fazer esse bolo para nós. Sabe quem é que tem a receita? O Senhor. Sabe quem sabe exatamente o que eu preciso fazer nesse momento? O que eu posso? Ou se eu tenho alguma dúvida, algum problema, é o Senhor. Quando eu estou preocupada ou estou atenta demais para a opinião alheia, eu começo a parar, eu começo a desistir. Não sei se existe começar a desistir, mas eu desisto, eu paro, eu empaco, mas olha só, eu queria ter todo mundo ao meu lado dizendo sim, 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 vai. E muitas vezes nós temos isso, mas chega aquele momento da nossa vida onde o Senhor fala conosco. Ele diz o seguinte: agora é a hora, agora é o momento. Agora terminou essa estação, eu quero que tu inicie uma nova estação. E aqui eu vou dar alguns exemplos. Talvez essa nova estação por muito tempo, tu disse: Senhor, eu não tenho tempo para mais nada. Eu não tenho tempo para te servir. Eu não tenho tempo para dar de mim. Eu estou focada. Talvez é na minha família, talvez é no meu trabalho, talvez são nas situações que eu tenho colocado a minha mão. E chega um momento onde o Senhor diz: agora é a hora. Agora é a hora. E aí nós vamos ouvir as pessoas ao nosso redor. E aí elas dizem: não, capaz, não te preocupa. Não faz, não consegue, não dá, já passou teu tempo, não é o teu tempo ainda. Olha tudo de vida que tu tem, vive esse momento. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Me avisem aí, mulheres, vocês que estão comigo. Faz sentido que a opinião alheia, ela pode ser um fator que me impede de viver o que Deus tem para mim. Não significa que eu não vou ter pessoas com quem eu busco conselho. Por favor, todos os momentos da nossa vida, eu e o Marcelo fazemos isso. Precisamos, existe uma mudança drástica, sentimos que o Senhor está falando conosco. Senhor, eu vou buscar conselho na multidão, dos conselhos, a sabedoria. Agora, muitas de nós não estamos usando sabedoria. A gente ouve aquelas pessoas que não estão na mesma vibe que a gente. Elas não estão empenhadas, com o coração delas incendiadas para o que Deus está pedindo, para aquilo que Deus tem para ti e para mim. Então, esse cuidado a gente precisa ter muito forte. Ao mesmo tempo, nós também não precisamos ser pessoas de cabeça dura, onde a gente não escuta ninguém, onde a gente não busca conselho, onde a gente vai simplesmente aquilo que eu estou com vontade, eu estou fazendo. E existem alguns momentos que é assim. O Senhor diz: não olha para ninguém, não pergunta para ninguém, eu estou falando. Se tu é casada, quero que te dá uma dica, que talvez tu já saiba, Nós somos um.
Nós vamos então juntos decidir isso. Eu me lembro uma vez, até a gente vai estar falando mais, outubro, tu nem sabe o que está vindo. Mas eu me lembro uma vez quando uma pessoa chegou para mim e para o Marcelo, ele estava ministrando sobre nós, ele disse, é vocês dois contra o mundo. Aquilo foi uma palavra tão rema de Deus para mim e para o Marcelo, que a gente usa ela até hoje. É nós dois contra o mundo. Se Deus falou para nós dois concordamos, gente, a mochila já está nas costas. Ao mesmo tempo, e por muitas fases nós vivemos isso, onde a gente queria, correr, e Deus disse, não, aqui é o que eu tenho para vocês. Amor, é isso que Deus está falando? Sim, é isso que Deus está falando. Vamos junto? Vamos. E a gente ficava. Entende? A gente precisa cuidar com as opiniões alheias, com o que as pessoas vêm dizendo para nós. Eu sou uma fã da Brené Brown e ela fala muito sobre vergonha, sobre vulnerabilidade. E uma das coisas que ela disse quando ela começou a se expor e a ensinar é que ela ouviu muitos haters, né? Muitas pessoas que, tu é horrível, nada a ver o que tu tá falando. E ela notou que uma pessoa disse uma coisa para ela, ela disse, se aquelas pessoas que tu tá ouvindo não traçaram, não andaram pelo mesmo caminho que tu não tem como ouvir elas, né? Se são pessoas que vão falar do hipotético, daquilo que talvez elas acham que nem hoje, né, gente? Não sei se vocês cansam, até no meu feed não existe isso porque eu não vou atrás. Mas todo mundo tem uma opinião para tudo, né? Nós somos os donos hoje da verdade. A gente opina e pitaco para todo mundo e para a vida de todos. Agora, quais as pessoas que eu preciso ouvir? Quais as pessoas que o Senhor colocou comigo para eu estar ouvindo, para eu estar escutando, para me dar aquele bom conselho? Olha, cuida do coração. Ou, dá uma olhada com qual intenção tu está tomando essa decisão. Mas opinião alheia tem impedido muitas de vocês de viver o propósito de Deus. Sabe qual é a segunda coisa que nos impede? Outro fator exterior? A nossa cultura. Talvez é uma cultura familiar, talvez é a nossa cultura do nosso país, mundana, talvez é a cultura da onde nós estamos inseridos. Talvez na cultura, eu notei isso muito quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Aqui eu estava, e não é assim em todos os lugares, eu vim morar mais no sul, num lugar onde as tradições familiares são levadas a sério. Aqui o Benjamin precisa dizer Senhor, precisa dizer Senhora. É tudo nos conformes. Eu adoro isso, né? E o que aconteceu foi que aqui existe uma honra tão grande para as mulheres que criam seus filhos em casa e aquelas que são as profs deles em casa. Antes dessa pandemia, não estou falando nada de agora. Antes dessa pandemia toda, são aqueles homeschool, né? São aquelas pessoas que elas informam para o governo, eu vou ensinar o meu filho. Elas abrem uma escola super fácil, online, e eles fazem os testes para o governo no final do ano. Aqui é uma honra, aqui é uma posição tão nobre. E eu notei que isso foi um baque, porque na minha cultura, ou pelo menos no meu entendimento, tá? Às vezes a gente entende algo que não é real. No meu entendimento, no Brasil, muitas vezes as mães que ficavam em casa não era porque elas tinham essa opção, é porque elas não conseguiam fazer mais nada fora de casa. Me perdoem, mães, tá? Mas esse era o meu pensamento. E existia muito essa cultura de, nossa, não deixe teus filhos te atrapalhar, né? Tu tem que continuar a tua vida. E aqui, tanto os pais, homens, é assim, nossa, né? O maior auge é quando a mulher está em casa com os filhos.
E não um sistema patriarcal, não isso. Eles estão ali para ajudar junto. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara. Agora, tudo que eu estou querendo falar é o seguinte: a cultura, ela nos dita isso é certo, isso é errado. A cultura onde nós estamos na nossa família, por exemplo, talvez tu veio de uma cultura na tua família onde o estudo é idolatrado. Ai, se tu tira uma nota baixa, ai, se tu não concluiu, não só a faculdade, mas provavelmente um mestrado e um doutorado, né? Então, é essa cultura, que a expectativa. Então, Deus está falando uma coisa para ti. Agora, a tua cultura ao redor está te empurrando. Não, tu precisa. Tá na tua hora. Tu não pode sair desse script. Esse é um dos fatores que impedem nós de viver o nosso destino em Deus. Ou pode impedir. Faz sentido isso, pessoal? Estão entendendo? Estão vendo? Estão conseguindo compreender? O que começa a acontecer? A gente, então, começa a ter essa cultura ao nosso redor e vai ditando para nós, eu posso ou eu não posso? E aí, gente, não é mais o que Deus está falando para nós. A gente está sendo influenciado por esses fatores exteriores. Agora, tem um terceiro fator exterior que nos impede de viver o nosso propósito em Deus. A opressão demoníaca. Tu sabia? Tu sabia que tu pode ser opressa? Tu sabia que quando Deus tem um destino, um plano, um projeto para a tua vida, não significa que o inimigo já não está traçando mais um para te tirar desse caminho, tá? É assim. Efésios 6 nos fala, gente, vamos colocar a armadura de Deus. Por quê? Porque o dia mau chega, nós precisamos estar protegidas. Então, o terceiro fator que nos impede de viver o nosso destino em Deus, muitas vezes, é essa opressão. Então, Deus vem e diz, Jaque, está na hora de tu fazer A. A partir de hoje, eu vou estar abrindo as portas e é isso que tu vai fazer. Ah, mas, poxa... Mas se Deus falou, tudo vai ser aberto, as coisas vão fluir, nossa, tudo vai dar certo. De repente tu chega e vê o desânimo, de repente tu sente aquela pressão, aquelas mentiras vindo, tu não consegue, tu não pode. Quem tu pensa que tu é? Nunca aconteceu contigo? Tu nunca passou por isso? Onde a opressão, Deus começa a dizer, Jaque, eu quero que agora... tu te dedique inteiramente nessa fase. Para algumas de vocês nessa pandemia tem sido família. Para outras, Deus tem aberto portas incríveis de talvez online, tu ter um grupo, tu poder trabalhar como outras mulheres, ou tu ajudar, ou numa escola, ou ajudar na família, ou amigas, ser luz e sal. Mas aí o que começa? A opressão, te dizer, não, mas não vale a pena. Não faz isso, tu não consegue, tu não pode. Quem aí entende e vê isso? Quem aí sente essa opressão que muitas vezes vem sobre nós quando a gente está vivendo esse tempo do propósito de Deus para a nossa vida? Bom, não sei, talvez sou só eu, né? Mas muitas de nós, ou talvez tu não notou, tu acha que são circunstâncias, tu acorda de manhã desanimada, tu acorda e tu pensa que as coisas não vão melhorar e tu acha que tudo isso é normal, que é assim que as coisas funcionam, que vai ser sempre dessa forma. Opressão demoníaca. Então, fazendo um resumo das 3 áreas exteriores que impedem tu de viver o teu propósito em Deus. O primeiro, opinião alheia. Ouvir pessoas que não devem falar sobre o nosso destino. De novo, eu não estou falando do nosso cônjuge, eu não estou dizendo pessoas que o Senhor e que nós permitimos e escolhemos que sejam pessoas e voz de Deus para nós. Eu estou falando que é naquela esquina, a gente está conversando, a pessoa diz, mas não, isso não vai dar certo, nem te preocupa, não, o ramo não está bom, olha só, não é hora para isso. E Deus está dizendo, vai. Deus está dizendo, agora é a tua hora. E as pessoas ao redor, não, cuida da economia. Não dá.
cuidado, as coisas estão ruins. Ah, mas é agora que Deus está me falando para eu ir, para eu fazer, para eu dar esse passo. O propósito de Deus na nossa vida não pode ser impedido pela opinião alheia dos outros. Não dá essa voz para as pessoas na tua vida. Sabe que é tu que dá isso? Se tu diz, não, Jaque, não sou eu. É eles que vêm e falam as coisas para mim. Porque a tua porta está aberta. Desculpa, mas ninguém vai entrar na tua casa se as portas estão chaveadas. Se tu seleciona quem entra e quem sai. Mas porque tu deixa a porta aberta, essas pessoas entram, elas se sentem como se elas podem falar. O lixo que elas querem trazer, elas despencam para ti. E tu recebe. E aí tu depois está chorando. Mas por que as pessoas fazem isso comigo? Mas por que elas falam assim comigo? Gente, vocês precisam aprender isso. Isso se chama limites. Os limites nós aprendemos já desde pequeno. Por isso que tu não obriga uma criança, dá um abraço no tio, dá ali, diz isso, diz aquilo. Às vezes vai ter aquela criança que vai dizer assim, eu não quero. Ela precisa ter bons modos. Mas pensa comigo. Nós precisamos ter os limites da onde eu quero, o que eu não quero, das coisas que podem entrar e as coisas que não podem. Então, opinião alheia, não. Segundo fator externo que nós falamos agora, é sobre nossa cultura familiar, a cultura do país onde a gente mora, a cultura do nosso trabalho, da forma como as pessoas esperam. Elas esperam que tu venha cumprir um script. Elas já têm dizendo, tu precisa fazer passos 1 ao 5, né? Ou não é o momento. Não, aqui mulheres não fazem isso. Aqui não é dessa forma. E o Senhor é aquele que fala ao nosso coração. Gente, por muito tempo, na nossa cultura brasileira, um dos resquícios e das coisas que é uma das áreas, e aqui eu não falo na generalização, mas uma das áreas que o catolicismo ele pregou e ele instituiu na nossa mente é que a gente não ouve Deus por nós mesmos. Nós precisamos que uma outra pessoa ouça Deus por nós. A palavra não diz isso. Ela diz que o bom pastor, ele fala e as suas ovelhas escutam. Tu é ovelha, eu sou ovelha. Então, por muito tempo, essa cultura, ela diz, não, mas Deus não fala contigo. Não, mas tu não pode crer naquilo que Deus fala para ti. Nós precisamos ser sábios, podemos buscar auxílio e pessoas que vão estar nos auxiliando. Porém, nós somos adultas, nós não somos crianças. Nós precisamos prosseguir numa maturidade de Cristo, onde eu, juntamente com a minha família, nós ouvimos a Deus e nós seguimos aquilo que Deus fala para nós. Nós confiamos no que Deus nos fala. Isso é ter uma maturidade, para que a gente não seja levada. Todo mundo diz, agora tu vai para cá, agora tu vai para lá. É para isso que Deus nos libertou? Não, isso era antes o inimigo fazia com a nossa mente, com o nosso coração. Agora tu vai para a direita, agora tu vai para a esquerda. Não, é para isso que nós fomos redimidos, libertos pela graça, para que a gente possa ouvir ao Senhor e não permitir que essa cultura mundana venha nos impedir de viver o propósito de Deus na nossa vida. Então eu falei sobre o terceiro, que são as opressões demoníacas. O Senhor tem propósitos para nós e o inimigo, ele está despachando, né, anjos caídos para batalhar contra os propósitos de Deus na nossa vida. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua intercessão? Como é que está a tua oração em línguas? Como é que está a tua batalha espiritual? Não pela vida das outras pessoas, que também, se Deus te chamou, é algo. Eu estou falando sobre ti mesmo, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu chamado, sobre o teu propósito. Tu tem intercedido por isso. Tu tem lutado por isso. Tu tem te cobrido com as armaduras, com a proteção. E quando vem o dia mal, tu tá ali protegido e podendo lutar contra as mentiras que ele tá trazendo para ti.
contra o desânimo, quanto à solidão, quanto ao fato de, olha, agora eu estou sozinha. Não dá certo, ninguém me ajuda. Quantas vezes isso acontece, pessoal? Não sei vocês, mas eu entendo que muitas vezes este é um dos fatores que nos impedem de viver o nosso propósito em Deus. Pessoal, o propósito de Deus para a nossa vida, ele não é só um. Ele não é algo que uma outra pessoa faz e é o que eu preciso fazer. Existe uma diversidade tão grande na natureza, na criação de Deus, não é verdade? Quando tu olha as flores, quando tu olha a natureza, tudo tem uma forma, uma cor, um brilho diferente. Tudo pode nos cansar, agora a natureza não nos cansa. Não é interessante? A variedade das espécies, a beleza, a forma como elas foram criadas. Tu acha que Deus ia fazer nós, os primórdios e a coisa mais linda da criação, de uma forma onde todos nós seríamos aqueles robozinhos que a gente precisa se encaixar, ou a gente faz A, B, C ou D. Não! O que Deus tem colocado no teu coração? O que Deus tem dito agora? Essa é a hora. Talvez para alguma de vocês é a hora de investir, é a hora de dar tempo para a família, é a hora de tu servir ao Senhor, é a hora de tu entrar para esse ramo e talvez tu nunca pensou em entrar, mas eu tenho para ti. Eu não sei o que é. Eu sei que na minha vida eu estou abrindo o olho contra esses fatores externos que têm vindo para me atacar no propósito que Deus tem para mim nessa fase da minha vida. E elas vêm, as situações acontecem. E eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável pelos talentos que o Senhor colocou na minha mão. Eu sou responsável pelo que Ele depositou em mim. Não é? Tu é responsável também por aquilo que o Senhor colocou em ti. Então eu quero te abençoar nessa noite. Que tu possa identificar dentre esses fatores, e talvez outros que o Espírito Santo te falou. Se não tem algum deles que tu está dando crédito, que tu está ouvindo e que tem te tirado do caminho que o Senhor tem para ti. Não mais as opiniões alheias, não mais as influências da nossa cultura, seja familiar, seja mundana, seja onde for, e não mais para as opressões demoníacas. Ele veio para nos trazer liberdade. Agora eu preciso identificar quando a voz do inimigo vem para que eu mande embora. Então, Senhor, eu oro e eu abençoo todas essas mulheres, o propósito que tu tens para elas, o propósito em que elas estão vivendo, todas as portas que tu tem aberto. Senhor, que elas sejam sábias, que elas, Senhor, possam tirar toda a opinião alheia que não cabe a elas, que elas não precisam pegar e guardar. Também, Senhor, toda a opressão demoníaca que tem vindo contra elas, para que elas não cumpram o teu propósito, que desânimo que esteja vindo contra elas. Eu oro para que seja desfeito no nome de Jesus. E que toda essa cultura mundana, tu venha, Senhor, nos ensinar a cultura dos céus. No nome de Jesus. Eu abençoo cada uma de vocês. Manda essa mensagem depois que estiver ali no IGTV para aquelas mulheres que tu sabe que estão enfrentando esses fatores exteriores para que elas não vivam o propósito dela. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.